Oi, gente. Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Prazer estar aqui, viu? E vamos lá. Vou dar início aqui também no Instagram, né? Então vamos lá. Vou ver se eu consigo fixar ali nos comentários. Oi, oi. Deixa eu ver aqui. No YouTube. Olá, Monique. Estamos no YouTube, gente. Que legal. Então, vamos começar, certo? Gente, hoje o que nós vamos falar é o gerenciamento do estresse, tá? Esse tema é muito interessante, porque hoje também é um lançamento do meu livro De Cara pro Pitbull. A gente já fez aí 2 semanas, né, do pré-lançamento, inclusive trouxemos a Ju, que fez o prefácio, a doutora Juliana Alencar, e ela mandou, né, hoje o prefácio, então é um grande prazer, uma grande honra ter essa colega fazendo prefácio. E nesse livro, a minha grande inspiração foram os relatos, né? E as demandas que a gente encontra aí hoje em dia na nossa sociedade pela perspectiva do estresse, pela perspectiva de que as pessoas estão tendo cada vez mais contato com várias várias situações aí de estresse, né? Tanto no trabalho quanto na família, a situação política, a situação do coronavírus, né? E é o que a gente chama de contatos com os estressores, né? São estressores, são fatores estressantes que a pessoa ela fica um pouco mais estressada, né? Quando ela entra em contato com pessoas que estressam ou situações que estressam, né? Mas é interessante falar que mais do que ter contato com esses estressores, a pessoa ela pode se ajudar sabendo técnicas, né? Técnicas para aliviar esse estresse. Então, antigamente não se fazia, né, esse estudo sobre o estresse. E hoje a gente vê, né, hormonalmente falando, neuropsicologicamente falando, que o estresse afeta muito a nossa qualidade de sono, de vida, de bem-estar como um todo, né? E é interessante falar que quando a pessoa está estressada, ela começa a disparar certos comportamentos nela, né? E um dos que eu retrato no livro, logo no início, é o seguinte: a respiração ofegante. Não necessariamente precisa ser ofegante, mas uma respiração pela boca, a respiração do ansioso pela boca, né? Então, essa respiração pela boca, ela não tem a mesma função que uma respiração que se faz diafragmática, que é aquela que faz pelo diafragma, que é a mais completa, né? E, para tanto, existem vários tipos de respiração, de técnicas, né? E eu cito algumas dessas ferramentas no livro, né? Algumas técnicas para gerenciar o estresse. Por quê? O estresse, ele é necessário. O estresse é natural do ser humano, bem como a ansiedade, né? Então eu vejo alguns terapeutas, algumas pessoas falam assim: se livre da ansiedade. Não tem como se livrar da ansiedade, porque ela é um processo natural, bem como o estresse.
Então, o estresse te leva para um outro nível, né? Para o segundo nível. Ele te impulsiona a buscar. Se você não é estressado ou se você não tem ansiedade, você fica um pouco morno, um pouco paralisado, certo? Então, essa situação aí do estresse, é interessante falar sobre gerenciamento, né? Não é sobre a gente exterminar o estresse, porque o estresse ele é natural. O que precisa é saber administrar, lidar, aprender a lidar com esse estresse, né? A ansiedade, é interessante também falar que ela é um sintoma, né? Ela não é a causa. E quando a gente fala disso, vem muitas situações como gatilhos para a ansiedade, para o auge do estresse. Então, dessa situação, a gente precisa entender, precisa se conhecer o que gera o estresse, né? Qual que é o gatilho? Eu falo muito, né, em consultoria sobre gatilho. O gatilho do estresse é algo que, ó, muda a chavinha e fala assim, olha, agora você vai ficar estressado, né? Então, te faz aumentar esse nível de estresse, né? Então, quando a gente tem esse nível de estresse salientado, é interessante falar que algumas técnicas são necessárias para a crise de ansiedade, né? Só que a verdadeira técnica para lidar com a ansiedade é resolver o que causa ansiedade, né? Então, eu cito algumas situações emocionais em que são gatilhos para estresse, né? São gatilhos para ansiedade. Entre elas, estados emocionais, né? Bem como se preocupar em excesso, amar em excesso, ou amar ou ter medo de amar, se preocupar em excesso com os parentes, né? Enfim, N situações que a gente acaba lidando aí, tá? Então, a ansiedade, ela tem tratamento, ela não tem cura, né? A palavra cura é muito também polêmica, né? O que seria a cura? Cura, né? Então, enfim. E teria aí um gerenciamento, um tratamento dessa ansiedade, um gerenciamento do estresse. Então, primeira coisa, autoconhecimento, você se conhecer, você entender o que te estressa, você entender o que te causa sofrimento e que é o gatilho para impulsionar essa situação. Então, você se conhecendo, né? Você conhecendo, tô sentindo que eu tô ficando mais irritado, tô sentindo que isso vai me estressar. Então, você aprende a lidar, né? E as situações emocionais são para serem trabalhadas, né? Dentro de si mesmos. Entender que você tem aquele jeitinho dos estados emocionais e que aquilo vai gerando. Por exemplo, quer ver um estado emocional que causa muita perturbação e ansiedade? Perfeccionismo. Quando a maioria da galera que faz entrevistas de emprego pergunta, me fala uma qualidade, me fala um defeito. Aí a pessoa fala, um defeito, perfeccionismo, porque a pessoa não vai falar seus defeitos, né? Então, mas o perfeccionismo realmente é um defeito para a pessoa, não para a empresa. Para a empresa é ótimo. Para a empresa, o perfeccionista gera lucros, o ansioso gera lucros, porque o que o ansioso faz, ele já está lá na frente, né? Então, acaba até algumas coisas sendo chatas, né? Enfadonhas para o ansioso, porque ele não tem paciência de esperar. Então, ele vai lá
no nível na frente. Isso para a empresa causa muito lucro, isso é muito bom. Mas para a pessoa que passa por isso, não tem normalmente uma qualidade de vida. Então, aqui eu quero deixar, né, e o livro também serve para isso, para a gente refletir a situação do que causa, né, esse estresse a longo prazo. Há um circuito. Então, por exemplo, quando você trabalha em excesso, você acaba consumindo em excesso, você fica estressado em excesso, né? E mais do que não só trabalhar em excesso, mas como trabalhar, né? Fazer pequenas pausas, fazer suas respirações e gerenciar. Eu cito lá no final do livro algumas coisas para gerenciar essa ansiedade, esse estresse, que é o seguinte: atividade física, sempre você deixar seu check-up sobre vitaminas, sobre qualquer doença crônica, né? Então, saber essas taxas de tireoide, essas taxas de vitamina B12, vitamina D, vitamina A, né? E N coisas que o médico vai recomendar aí para saber, né? Então, você está sempre acompanhando. Se possível, faça uma avaliação também junto ao neurologista, um psiquiatra, para ele também ver se esse nível de ansiedade está patológico. Porque alguém não ansioso, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas será que é patológico a ponto de desestruturar a sua rotina, de atrapalhar o seu viver, né? Então, ele também vai gerenciar isso. Outra situação interessante, que é interessante comentar, além das respirações, além do exercício físico, além da avaliação junto ao médico, é a psicoterapia, né? Então, a psicoterapia te ajuda a entender por que aquilo mexe tanto com você, né? Você se colocando no setting terapêutico junto a um terapeuta, ele vai junto de você, fazendo entender, né? Vocês dois vão descobrindo, em especial você, como que o outro te afeta, como as situações te afetam, né? E isso tudo vai gerando autoconhecimento. Autoconhecimento deixa a situação mais controlada, porque você sabe como lidar, né? Se você já passou por algo que aquilo não é mais novidade para você, perfeito, né? Então, essa situação toda de autoconhecimento, você precisa conhecer suas emoções, você precisa conhecer o que te afeta, o que te abala, né? Então, para se prevenir. É interessante também falar, né, de uma técnica que eu vou falar. Eu estava querendo falar no final, mas como eu já falei, eu vou iniciar. Do acalme-se. Existe uma técnica chamada acalme-se, que é do professor Bernard Ranger, de terapia cognitivo-comportamental, né? E essa técnica tem muito eficácia porque elas são alguns passos, tá? Para você se acalmar. São 8 passos. Cada letra do acalme-se é uma parte para você seguir. E o acalme-se, ele é uma grande filosofia também, né? Porque ele fala uma parte ali que eu acho maravilhosa. Aceite a sua ansiedade, né? Aceitar a sua ansiedade não é você dizer que você vai ser ansioso para sempre e que você nasceu assim, você para sempre vai ser assim, e não é isso. Mas é aceitar que tem coisas que também a gente não pode mudar, né? E aí entra a tal da flexibilidade e humildade, que eu adoro falar, que é algo muito interessante. Você interage com a vida ou você está sempre reativo, você está sempre brigando. E a pessoa acaba não aceitando do jeito dos outros, as situações da vida, e acaba sendo sempre reativo, né? Sempre brigando, não aceitando. O perfeccionismo também vem da não aceitação, né? Vem da impaciência. Eu não aceito que as coisas sejam assim, então eu fico impaciente, eu mudo meu humor, eu fico descompensado,
né? Então, é uma série de situações que vai causando uma coisa, né, atrás da outra, ok? Então, aprender a lidar, aprender a gerenciar. Observar esses gatilhos, né? E aprender a conviver com esses estados, né? Então, começar a conversar com essa situação, tipo, vamos até ali, por exemplo, você está com medo de alguma coisa, vamos até ali, vamos ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa, né, nós vamos fazer isso, isso e isso. Você é o seu próprio terapeuta, porque por mais que você faça terapia, o seu terapeuta não está ali 24 horas com você, né? Então, você é o seu terapeuta. Então, você se leva, né? Você se leva para passear, vamos até ali na esquina, você vai ver que não vai acontecer nada, você vai desensibilizando, né? O que isso quer dizer? Aos poucos ir enfrentando, né? E, lógico, falar na terapia o que te causa tanto incômodo, sobre as questões fóbicas, né? Isso fala-se mais sobre, em específico também na síndrome do pânico, ou fobia de animais, né? Então, todas essas situações devem ser compreendidas junto a um terapeuta, junto a um psicólogo, né? Agora, é interessante falar que você também pode se ajudar e deve se ajudar. Né? Então, a primeira coisa, autoconhecimento, saber administrar seu tempo, saber administrar suas tarefas e as formas pessoais de funcionar. Então, quando você se autoconhece, você fala assim, eu funciono assim. Por exemplo, eu sou mais produtivo de manhã. Eu sou. Não, para mim de manhã não serve, tem que ser à noite, né? E assim por diante. Você descobre a máquina que você é, né? Você descobre como você funciona. Então, quanto mais você se autoconhece, melhor é, né? E a terapia te ajuda nisso. O olhar-se para dentro. Toda vez que algo no outro te incomoda, trazer para si e falar o que eu posso mudar em mim, né? Quando você aponta o dedo para o outro, volta o olhar para si falando, volte a olhar para si. Oi, Rosemary, boa noite. Bom ter você aqui. Então, gerenciamento do tempo, gerenciamento do estresse, não se cobrar em excesso, perfeccionismo, gente. Olha, eu escutei uma frase que salvou minha vida. Feito é melhor que perfeito. Não é que você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Mas você fez, você cumpriu, ok, né? Não queira esperar, tinha que tirar 10, tinha que tirar 8, né? Tinha que, né? Já aconteceu, né? Já foi, né? Então, é uma situação. Gerenciamento do tempo versus tarefas, né? Ferramentas para resolução de conflitos dentro da terapia, né? A gente oferece ferramentas para essa resolução de conflitos, né? Por exemplo, o que te incomoda na vida e que você quer mudar? Porque se você também não mexe com essa resolução das coisas que causam ansiedade, a ansiedade se torna uma constante, né? Então, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, a tal da procrastinação. Então, assim, isso também vai gerando uma ansiedade. E aí, quando tem o ápice, que é uma crise de ansiedade, a pessoa fala, cara, eu não sei nem mais quem eu sou. Eu não sei nem de onde começou isso, não sei de onde que surgiu, enfim. Então, assim, mas isso não começou do nada, não foi do nada que começou. Na verdade, nada acontece do nada, né? Vou citar um exemplo meu. Eu descobri há pouco tempo 3 hernias de disco, mas isso não aconteceu do nada. Aí um dia eu acordei, fiquei torta e descobri. Não era, né? Má postura durante muito tempo, peso, etc, etc, etc. Bom, então, isso não apareceu do nada, eu descobri agora. Então, assim, ansiedade é a mesma situação. Um acúmulo de coisas mal resolvidas
que foram se sucedendo, que você não conseguiu elaborar, não conseguiu, né, seguir um passo adiante, e foi causando isso, assim, inquietação, insônia, enfim, um monte de situações, né? A situação da respiração e do relaxamento é muito interessante você tirar pequenas pausas. Eu falo assim, gente, respirar, a gente está sempre respirando, mas respirar adequadamente, que é o interessante, é a consciência da respiração, né? Você sentir o ar entrando, o ar saindo, só observar a respiração, isso já é um mindful, né? Então, é uma atividade de atenção plena, esse mindfulness, né? Então, começar a prestar atenção na respiração, né? Em vários momentos, você está nessa cadeirinha de trabalho, você está fazendo isso, você está no banheiro, e existem outras várias técnicas do mindfulness, como, por exemplo, você tomar banho, prestar atenção na temperatura da água, você está se alimentando, prestar atenção no gosto da comida, e assim por diante, né? Porque até mesmo eu fazendo, né? Então, isso traz uma série de desconfortos. Então, a maioria dos sintomas que a gente vê sobre a ansiedade vem relacionar também de respiração. Por quê? Por que o título, né, se chama de Carne pro Pitbull? Gente, quando a gente está num estado de perigo iminente, a gente coloca todo o nosso sistema em alerta, né? E entra um sistema aí chamado fuga ou luta. É como se você entrasse numa rua sem saída, desse cara com pitbull, ele te olha, você olha para ele, aí você fica pensando, será que eu ataco ou será que eu corro? Nisso, começa a ter várias reações fisiológicas, que é sudorese, pupila dilatada, uma contração na musculação. Por quê? Porque você se prepara para qualquer decisão que você tomar. Ou você corre ou você ataca, né? E aí esse processo a neurociência chama de fuga ou luta. Então, quando há essa coisa da ansiedade, isso é um problema não resolvido, que começa a dar vários transtornos, né? Pelo não gerenciamento também do estresse. E esses processos acabam sendo automáticos, né? E quando você vê, você está tendo várias crises aí, né? E aí, muitas das vezes, vai para um pronto-socorro, acha que está infartando, o médico te manda para o psiquiatra, você fala, pronto, vou enlouquecer, né? E fica com medo de perder a cabeça, e não é nada disso, né? São coisinhas que agora, ali naquele momento, você não lembra, mas que foram se acumulando, certo? Mas tem tratamento e tem bem-estar, tem qualidade de vida, tá? Lá no livro eu também falo sobre os pensamentos catastróficos, né? Eu até costumo usar uma situação que é a seguinte: eu observo muitas pessoas que sofrem de ansiedade sendo muito criativas. E tem a imaginação positiva e a imaginação negativa. A imaginação positiva, ela é a sua criatividade que te leva para a realização, né? Faz um monte de coisa. Agora, a imaginação negativa é o catastrofismo, né? Então, vai acontecer o pior, né, um avião cair na minha casa, aí eu vou pegar um avião, aí vai todo mundo morrer, e começa aquela atmosfera de pensamentos obsessivos, negativos, né? Então, no livro eu também mostro uma técnica aí para você se livrar disso. Gerenciamento do estresse. E aí, gente, por que é importante gerenciar o estresse? O estresse, na verdade, é uma resposta da adaptação do organismo frente a situações de desafio, de ameaça real ou imaginária. Portanto, ele é positivo, ele te leva um passo à frente, né? O problema é quando ele se torna crônico, né? E desta forma coloca a saúde em risco,
podendo resultar em tensão muscular, problemas estomacais, irritabilidade excessiva, ansiedade, alteração do sono, cansaço e fadiga, baixo rendimento no trabalho, sentimento de desesperança, entre outros. Como também a falha um pouquinho na memória, né? A pessoa, quando ela está no nível de ansiedade, ela começa até a ficar um pouco esquecida. Porque é tanta informação e ela não consegue processar essa resolução dos conflitos, ela não consegue, muitas das vezes, gerenciar as tarefas que tem para fazer, e parece que, tipo, vem um balde de coisas e, né, afogou essa pessoa, né? Então, é isso. Foque sempre na respiração, gente. Qual é a primeira coisa que a gente faz na vida? Respirar, né? Então, a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente descobre que nós estamos vivos porque a gente respira. O médico sabe que nós estamos vivos pela respiração. Então, toda vez que a gente respira, a gente se conecta com a sensação de vida, de viver, né? Então, respire, viva, né? Então, nessa situação, todo medo da morte talvez seja aí também, né? Falta de respirar, né? Então, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, acha que vai morrer, tem aquela sensação de morte, respira. Lembra que está vivo, oxigena o cérebro, oxigena as células, oxigena todo o corpo, né? E fica aí no seu bem. Foque na sua respiração. Ansiedade e estresse geram respiração ofegante. Identifique os fatores estressantes, planejar e aprender a lidar, né? Com a tomada de decisão, apresentação de projeto, reuniões importantes, situações que você não gosta, por exemplo, andar de avião, ir no dentista, coisas assim, sabe? Então, assim, começar a se preparar psicologicamente para essas situações também é importante. Aceite o que você não pode mudar. Humildade e flexibilidade, né? Darwin já dizia. Sobrevive quem se adapta, né? Então não adianta, é igual, por exemplo, a situação agora do mundo, né? Não é só no Brasil. Mas eu não aceito coronavírus, eu vou reclamar do coronavírus. Gente, é um saco? É um saco, mas se você reclamar vai ficar pior, né? Então, assim, sinto que nós devemos aceitar as coisas como são, o fluxo da vida, sabe? Permitir. A vida, ela funciona com ou sem você. E você aceitando ou não. Então, você se estressar, você só vai viver uma vida mais estressada, porque a vida vai acontecer o que tiver que acontecer. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem das suas decisões, sim. Mas, para de pegar pesado, né? Para de colocar aí a capa do super-homem, da super-heroína, que resolve tudo, e que ninguém vive sem mim, né? Mãe adora usar essas frases. Só que vivem sim, tá? E se você não se cuidar, acaba que você é quem não vive, né? Sobreviver não é viver. Então, viva bem, né? Aceite que você não pode mudar. Escolha as prioridades. Gente, você pode fazer tudo na sua vida, mas tem que escolher as prioridades, tem que fazer listas, né? Tem que ter planner, né? Então, assim, eu tô, inclusive, sorteando lá no Instagram um planner maravilhoso para 2021. Deixa eu mostrar. Tá aqui. Ele está aqui. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Isso é um planner para planejar a vida, para você fazer várias listas. Tem os adesivos para te ajudar a organizar. Olha, as contas, né, as bênçãos. Eu não coloco contas, eu coloco bênçãos. Aí, todo o seu dia, toda a sua agenda, você vai colocando seus horários. Então, assim, você tem que organizar a vida, né? Você tem que priorizar as situações.
aprender a se concentrar em tarefas de alta prioridade e deixar as de menos importância para depois, é uma maneira de se envolver com aquilo que realmente importa. Uma coisa para procrastinação também é interessante falar, que normalmente a procrastinação chega, pelo menos isso já me atacou uma vez, que é o seguinte: vamos supor, ai meu Deus do céu, ó, tem que lavar o tapete, tem que lavar a roupa, tem que lavar a louça, ai meu Deus, ó, quer saber? Eu vou ficar na cama, não vou fazer nada. Então, assim, começa, né? Dá um estresse grande. Então, não é assim. O que é prioridade? O que precisa vir na frente, né? Ah, precisa lavar a louça porque eu tenho que fazer comida. Ok, né? Agora, tem outras situações aí, milhares de situações. Igual, por exemplo, você está lá na faculdade, está estudando, aí você tem 6 provas. Tá, qual que vem primeiro? Né? Qual que é a matéria que eu tenho mais dificuldade? Aí vai fazendo isso, vai se organizando, tá? Aprender a se concentrar em tarefas de alta prioridade. Opa. Agora vamos lá. Ocupe a sua mente com atividades produtivas para não embarcar em pensamentos negativos. Cabeça vazia, oficina, vocês sabem do que, né? Então, começa a observar que quando a cabeça começa a dar volta, porque você não está conseguindo fazer as coisas que você tinha programado, ou porque você não está resolvendo as coisas que você gostaria de estar resolvendo, ou porque você não está aceitando as coisas como são, as pessoas como são, as situações como são, a inflexibilidade, o perfeccionismo, a autocobrança. Cara, tem muita coisa que dispara essa ansiedade, tá? Mas ela nunca vem por nada. Tenha seus momentos de lazer, que eu acho fundamental na vida, né? Então, beba água, faça caminhada, faça atividades prazerosas, né? Vai dançar, vai rir, vai ver uma comédia, né? Assim por diante, vai vivendo a vida, né? Não se cobre muito, evite perfeccionismo, aprenda e treine técnicas de relaxamento e movimente seu corpo. Quando reconhecer os sinais de gatilho do estresse, você pode aplicar as ferramentas para ajudar a viver e seguir em direção ao que realmente importa, que é a sua paz, é o seu bem-estar, né? Então, cada dia mais a gente está ligado aí que a gente precisa se fazer feliz. Se a gente não se faz feliz, como é que fica, né? Então, gente, eu só vou falar a etapa, tá? E do lado o que significa aqui, da técnica Calm-se. E tá lá também no livro e tá no Google essa técnica Acalme-se do professor Bernard Ranger. Aceite a sua ansiedade, né? Toda vez que a gente fica, ai, tomara que passe, tomara que passe, tomara que passe, aí que demora, né? Ai, tomara que venha o pagamento, ai que demora, né? Então, assim, aceita. O que eu posso fazer nesse momento para passar meu tempo enquanto não chega no resultado, a resolução da coisa, ou esse momento, né? De que maneira que eu posso fazer isso ficar bom sempre? Você contemple as coisas à sua volta, né? Você se distrair com os detalhes, isso são palavras minhas, os detalhes das coisas, dos objetos, isso é um tipo de mindfulness, é um tipo de meditação, é um tipo de concentração. E isso ajuda a acalmar a mente, ajuda você não focar nos problemas, nas situações, tá bom? Haja com a sua ansiedade, né? Deu as crises, né? Deu sintomas, procura não prestar tanta atenção, né? Procura colocar a sua cabeça em outro lugar,
Haja como se não tivesse ansiedade, né? Se você está correndo e aí começa a disparar seu coração aí, começa a andar devagar, falar devagar, respirar devagar, agir como se estivesse calmo. Para o cérebro entender que você está calmo, você precisa agir como, né? Então, se você quer ser feliz, haja com felicidade, com alegria. Se você quer ser estudioso, comece a estudar, né? Então, para o seu cérebro entender tudo isso, tá bom? Ele libere o ar de seus pulmões bem devagar. Toda a respiração para a gente melhorar as situações aí da vida. Tem uma técnica chamada 369, né? Que você inspira. 1, 2, 3. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a expiração sempre mais devagar do que a inspiração, né? Mantenha os passos anteriores, acalme-se e examine os seus pensamentos, né? Aonde que eles estão. Gente, se eu for falar tudo que eu coloquei no livro, eu não vou dar conta. Leia o livro, o passo a passo dele é para a pessoa, é tipo o manual do ansioso. Né? Ele fala assim, gente, por onde que eu começo isso aqui? Então, lê o passo a passo, veja o passo a passo, porque eu vou explicando tudo sobre os gatilhos, sobre o que eu percebo na clínica, né? Se você está nos pensamentos catastróficos, né? Se você for examinar seus pensamentos e ver que eles estão em pensamentos catastróficos, assim como você produz o pensamento catastrófico negativo, tem como você trocar a chave, né? Tem como você virar isso. E por que eu tenho que pensar que vai acontecer o pior? Eu não poderia estar aqui pensando que vai acontecer o melhor? Né? Por que eu tenho que pensar o pior? E aí começar a fazer uma entrevista com medo. Igual, por exemplo, quando você tem medo. Eu tenho medo de errar na reunião amanhã, vamos supor, né? O que pode acontecer de pior, né? Tem como fazer diferente? Tem como eu me prevenir para não dar erro nenhum, para não acontecer o medo do que eu estou com medo? Não. Ou tem. Mas eu não vou resolver agora antes de dormir, nem de madrugada. Então, quando eu acordar, eu vou fazer. Então, começar a dialogar com a sua mente, sua cabeça, entrar em acordos, né? Gerenciar essas energias todas mentais. Sorria. Você conseguiu, né? Então, uma das situações que a gente esquece muito, a gente sabe tratar muito bem o outro. Mas com a gente, a maioria das vezes, nós somos tiranos, né, conosco. Então, começar a se olhar com bons olhos, começar também a falar, parabéns, você acertou, parabéns. Olha, a que nível você chegou, né? E assim por diante. Espere o futuro com aceitação. Então, são pequenas técnicas, gente, que ajudam a gerenciar, tá bom? E é isso. Eu acho que eu falei bastante coisa. Eu acho que deu para dar uma iniciada nesse assunto que é tão grande. Mas entender que você precisa conversar com você precisa ser seu amigo todo dia, toda hora. Não há férias para se tratar bem, tá bom?
Eu espero vocês semana que vem, quinta-feira às 9. Tá bom, Rosemary? Um beijo, se cuida, gente. Até mais. Tchau, tchau. Como que encerra?